Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui neste recinto sagrado, nesta noite maravilhosa, para estar aqui trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Desde já eu convido você que abra a sua Bíblia no livro de Salmo 119. E você que me acompanha em sua casa, onde quer que este vídeo venha estar sendo reproduzido, abra também a sua Bíblia para que você possa estar fazendo o acompanhamento do texto que irei ler. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 119. Verso 1 diz: Bem-aventurado os irrepreensível no seu caminho, que anda na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração, que não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que se cumpra a risca. Tomara que seja firme nos teus passos, para que eu sirva nos teus preceitos. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 6: Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, este salmo é um salmo mais extenso da Bíblia, dos salmos. Ele contém 176 versículos. E neste salmo, ele traz uma ênfase aonde, neste salmo, encontramos 23 vezes a palavra mandamento ou a palavra do Senhor. Então nós vemos neste salmo, meus amados irmãos, a excelência da palavra de Deus. Como é bom estudar a palavra de Deus. Como é bom entender a palavra de Deus. E quando entendemos a palavra de Deus, devemos guardar em nosso coração. Com todo respeito, tem muitas pessoas que abrem a sua Bíblia e deixam ela aberta no Salmo 91. É um salmo belíssimo, é uma canção extraordinária da palavra de Deus. Mas quero dizer para os irmãos e você que me assiste na sua casa, que meu amado irmão e minha irmã, você deixando a sua Bíblia aberta no Salmo 91, ela não traz garantia para a tua casa, para a tua família. Mas por que isso, pastor? Porque este mesmo Salmo, no verso 11, nós encontramos que o salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Senhor. A palavra de Deus, ela vai fazer efeito na minha e na tua vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós comemos a palavra de Deus, no sentido figurativo e espiritual, e que você lê, e que você medita nela, e que você guarda ela na tua mente, e guarda ela no coração, ela vai sim servir para você, quando você estiver passando por uma adversidade. Porque no momento da adversidade, quando você estuda a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, no momento em que você se encontrar num deserto da vida, numa tempestade, o Espírito Santo do Senhor irá falar o teu espírito e você vai lembrar da palavra de Deus.
E você vai repreender o inimigo usando a palavra de Deus, como Jesus Cristo fez lá no deserto, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando ele estava sendo tentado pelo inimigo. Jesus Cristo, ele usou a palavra para enfrentar o inimigo, e ele derrotou o inimigo usando a palavra. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela faz efeito na minha vida quando eu leio ela, e quando eu guardo ela no meu coração, para não cometer pecado e diante do meu Deus, do nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todo cristão tem que fazer da palavra do Senhor como lâmpada para os seus pés. Todo cristão tem que fazer da palavra do Senhor como lâmpada. A Bíblia nos diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Então, meus amados irmãos, entendam uma coisa: no mundo em que nós estamos vivendo é um mundo de trevas. Para que nós não venhamos cair nas armadilhas do inimigo, devemos sim guardar a palavra de Deus, fazer ela de lâmpada para os nossos olhos e luz para o nosso caminho. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 11, no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 9 e verso 10, olha o que Jesus diz. Jesus lhe respondeu, quando Jesus recebe a notícia que Lázaro morreu. A Jesus passa ali um tempo, quando Lázaro está enterrado já no túmulo, a Jesus diz assim: vamos voltar para Betânia. Aí Tomé disse assim: Senhor, nós estivemos lá há uns dias e o povo jogaram pedra em nós. Iremos voltar lá para ser apedrejado novamente? Jesus responde para ele. Jesus lhe respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça. Por quê? Porque está vendo a luz do sol. Neste contexto aqui que Jesus está falando, lembre que não existia iluminação elétrica. A única iluminação que eles tinham de dia era a luz do sol, e à noite, se fosse uma noite de lua ou de lua cheia, aí tinha claridade. Mas Jesus, ele diz: não são 12 a hora do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, o sol. Mas no verso 10, mas se caminhar na noite, eles vão tropeçar, porque não há luz, a luz não está nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que é que Jesus está dizendo? Nós vamos de noite. Aleluia. Porque o próprio Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo voltou para o Pai, mas ele disse uma coisa: vocês agora são luz do mundo e sal da terra. E como é que nós adquirimos isso, pastor? Analisando a palavra de Deus, fazemos como o salmista dizendo: Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, a excelência da palavra de Deus. Por que que o cristão ele tem que fazer da palavra de Deus
a sua lâmpada? Primeiro, pois ela te guiará neste mundo que vive em trevas. Por que que eu devo guardar a palavra de Deus? Por que que eu tenho que fazer da palavra de Deus a lâmpada para os meus pés? Porque ela te guiará, nos guiará neste mundo de trevas. Olha o que aqui Pedro diz, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, olha o que Pedro diz, aleluia. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra do profeta, e fazei muito bem em prestar atenção a ela, a palavra, como uma candeia que brilha, a palavra de Deus, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e as estrelas da alva nasçam em vossos corações. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então eu devo usar a palavra de Deus na minha vida, guardar no meu coração, fazê-la como lâmpada para os meus pés, porque no mundo em que vivemos é um mundo de trevas. E Pedro diz, o apóstolo Pedro diz, porque ela nos guiará neste mundo de trevas. Verso 19 de novo, vamos ler. Sendo assim, temos ainda a mais concreta palavra dos profetas. Fazei bem ainda prestar atenção a ela, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e as estrelas da alva nasçam em vossos corações. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos também, meus amados irmãos, em 1 João, olha o que aqui João diz, capítulo 1, verso 5 e verso 10. Olha o que a Bíblia diz. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. Aleluia! A palavra de Deus, Deus é luz, e aquele que anda com ele, aquele que vive a palavra, andará também na luz, porque está fazendo a vontade daquele que é luz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Verso 6: se afirmamos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. O crente que vive a palavra de Deus, ele dá um bom testemunho onde quer que ele esteja, porque ele é luz, a luz de Cristo brilha nele. O testemunho dele, as pessoas vão ver que ele ou ela é diferente. E o que é que eu faço isso, pastor? Quando eu entendo a palavra de Deus e guardo no meu coração para não pecar contra Deus. Aleluia! Mas aquele que diz que ama a Deus, mas não guarda a sua palavra, vive nas trevas e é mentiroso e não pratica a verdade. Verso 7: se no entanto andamos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos ver de novo. Se no entanto andamos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. Entenderam?
Comunhão. Se nós andamos na luz, se nós compreendemos a palavra de Deus, devemos andar em união uns com os outros. Entre nós não pode haver contenda. Por quê? Porque se eu sou filho de Deus, e se os irmãos são filhos de Deus, nós somos filhos de um mesmo Pai, e iremos morar com Ele todos juntos. A luz faz com que nós venhamos andar em comunhão uns com os outros. Mas pastor, a gente peca e erra assim. Mas ele conclui: então o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Quando andamos na luz, quando nós analisamos a palavra de Deus, a excelência da palavra de Deus, aí, meus amados irmãos, andamos na luz, temos comunhão com os outros, não vivemos nas trevas e não caímos nas armadilhas do diabo. Verso 8: se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmamos, verso 10, se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha aí, igreja, que coisa linda, que coisa maravilhosa. É andar na presença de Deus, viver em comunhão com os outros, entender a palavra, não ser somente ouvinte, mas entendê-la e colocar em prática em nossas vidas. Aleluia. Segundo ponto: o que é que eu tenho que fazer da palavra de Deus lâmpada para os meus pés? Segundo, para te dar um legado. No verso 11, olha o que diz no verso 11 do Salmo 119: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Olha, meus amados irmãos, é um legado. Guardar a palavra de Deus no coração, para não pecar contra Deus, para que nós possamos andar em santidade, em união e andar na luz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, quantos irmãos já morreram por esse legado? Quantos irmãos neste momento estão perdendo as suas vidas por causa da palavra de Deus? Mas, meus amados irmãos, uma coisa digo: o próprio Jesus, ele diz: não temeis aquele que pode matar o corpo e nada mais. O inimigo de nossas almas, a única coisa que ele pode fazer conosco realmente é colocar essa matéria no chão e nada mais. Ele não pode tocar na alma, ele não pode tocar no espírito. Mas Jesus disse assim: mas temei tanto aquele que pode matar o corpo como lançar a alma no inferno. Isso só quem pode fazer é Deus. Amém? Terceiro, ela abençoa. A palavra de Deus, ela abençoa. Vamos ler o verso 1 e 2 de Salmo 119. Olha, diz aqui, ó: bem-aventurado ou feliz os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. São felizes ou bem-aventurados
os que andam no caminho do Senhor e que andam e que meditam na lei do Senhor. Verso 2: bem-aventurados que guardam as suas prescrições, o que está escrito nela, e a buscam de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é a palavra que abençoa, ela é a palavra que nos dá vida, ela é a palavra que tem o poder de ressuscitar o vale de ossos secos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele fala para o profeta, diz assim: olha, está vendo este vale de ossos secos? Profetiza, fala, para que eles revivam. E o profeta, com esta mesma palavra, ele profetizou, e a Bíblia diz que houve-se um reboliço, aleluia. Começou-se os ossos se juntarem, e começou as juntas, e começou a criar carne. Mas não tinha o Espírito. E ele diz: olha, filho do homem, sopra sobre ele o Espírito, aleluia. E meus amados irmãos, aqui nós vemos, nesta passagem que eu falo, ali simbolizava o exército de Israel, que estavam vivendo na Babilônia, por causa do pecado, e eles estavam praticamente perdidos, sem vida e sem esperança, mas tinha um profeta, tinha um homem de Deus lá, para trazer uma palavra para aquele vale de ossos secos, sem esperança e sem vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele exército que estava praticamente sem vida, eles voltaram para a sua terra natal, para edificar o templo do Senhor, liderado por Esdras, e depois vai Neemias para edificar os muros, as muralhas que estavam derrubadas. Nós vemos também em Salmo 1, do verso 1 ao 3, a Bíblia diz assim no Salmo 1: bem-aventurado ou feliz é o homem que teme ao Senhor, pois ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não murcham, não caem, porque as suas raízes estão juntas à fonte da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus, ela nos abençoa, meus amados irmãos. Então guarde ela, para que ela te proteja neste mundo em que nós vivemos, o mundo de trevas. Depois, para nos dar um legado, e depois para ela que venha nos abençoar. E nós vemos que ela também, ela dá vida. No verso 25 do Salmo 119, olha o que diz no verso 25, aleluia: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Aleluia. A palavra tem o poder de transformar, de trazer de volta a vida. No verso 37, nós vemos esta mesma palavra. Olha o que diz a palavra de Deus: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, vivifica-me no teu caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No verso 40 também nós vemos, olha o que diz no verso 40: eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Aleluia. No verso 50 também diz: o que me consola na minha angústia, isto é, ele está dizendo: olha, Senhor, o que me consola na angústia, isto é a tua palavra que me vivifica, Senhor. Quando eu estou, Senhor, angustiado, quando eu, Senhor, não tenho mais forças, quando eu estou enfrentando uma adversidade, Senhor, que eu não tenho para onde correr, Senhor, eu me apego com a tua palavra.
E a tua palavra, Senhor, vivifica sim a minha alma, me dá esperança para que eu possa continuar a caminhada. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, no momento da adversidade, ela é um consolo, ela é um antídoto para te fortalecer. Ela é luz, é lâmpada para o teu caminho, para o nosso caminho. Então se apega da palavra de Deus, para que tu venha ser um vencedor na tua caminhada de cristão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No verso 88 do Salmo 119, olha o que diz a palavra de Deus: vivifica-me segundo a tua misericórdia, aleluia, e guardarei os teus testemunhos na minha boca, no meu coração. Meus amados irmãos, nós vemos que esta palavra vivificar significa dar vida. A palavra nos dá vida e vida eterna. Olha o que diz a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, olha o que diz a palavra de Deus. 1 Pedro, aleluia, 1:23. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois fostes renegado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Louvado seja o nome do Senhor. Ela nos dá vida, nos abençoa, ela nos dá vida, glória a Deus, ela nos fortalece. No verso 28, nós vemos, olha o que diz no verso 28 de Salmo: a minha alma de tristeza veste de lágrima, fortalece-me segundo a tua palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, quando está no deserto, ele está enfrentando ali o inimigo. Ele diz para o inimigo, quando o inimigo diz assim para ele: olha, tu estás com fome, aqui tem pedras, tu tem poder, transforma as pedras em pães. E Jesus, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus nos mantém de pé diante da adversidade. Jesus Cristo, ele nos ensina como usar a palavra para enfrentar o inimigo, nosso adversário. Mas se o crente, se o servo não examina a palavra de Deus, não tem atenção pela palavra de Deus, ele vai ser presa fácil para o inimigo. Por quê? Porque ele não sabe usar a arma. Ele tem uma arma na mão, que é a palavra de Deus, mas não vai saber usá-la. Então ele vai perder facilmente. Jesus Cristo mostrou para a igreja e mostra para nós como vencer o inimigo, usando a palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, a palavra de Deus, ela liberta. Verso 45, olha o que diz, de Salmo 119. Aleluia, olha o que diz no verso 45: e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Aleluia,
Também falarei dos teus preceitos na presença dos reis, e não me envergonharei da tua palavra. Tem crente que parece que tem vergonha de andar até com a Bíblia. Vixe, o que é que meus amigos vão dizer de mim? O que é que meus amigos vão falar de mim? Me ver com a Bíblia. Não devemos nos envergonhar da palavra de Deus. Nós devemos dizer para o mundo que nós somos luz, que nós somos filhos de Deus e que nós entendemos a palavra do Senhor e guardamos nos nossos corações. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra também, meus amados irmãos, ela liberta. Liberta de quê, pastor? Ela liberta de tudo, liberta da mentira, da falsidade. João 8,32, o que é que diz lá o evangelista? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 36, Jesus diz assim: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em Provérbios, capítulo 6, olha o que diz a palavra de Deus. Provérbios, aleluia. Provérbios 6, 12 e 14. O caráter do perverso é maligno. Caminham de um lado para o outro, murmurando atrocidade. Comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano, e todo o tempo planeja o mal, ainda semeando a perversidade e discórdia. Isso quem faz é o ímpio, porque ele não tem a palavra. O perverso faz estas coisas. O seu pensamento, o seu coração é para praticar o mal. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter o cuidado contra as maldades. E o mundo está cheio de maldade. No verso 66 do Salmo 119, olha o que diz a palavra de Deus: ensina-me o bom juízo e conhecimento, pois eu creio nos teus mandamentos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No 67 ele diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e faz o bem. Ensina-me os teus decretos, ensina-me a tua palavra. Oh, aleluia! Meus amados irmãos, quando o homem ou a mulher se encontra com o Senhor, quando ele tem a vida transformada pela palavra, quando ele tem a sua vida transformada pelo Espírito Santo, ele tem um anseio, ele tem um desejo, a vontade de viver a palavra de Deus, porque ele não quer voltar mais para o mundo de trevas aonde ele vivia. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, no verso 97 do Salmo 119, olha o que diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Como amo, Senhor, a tua lei. Eu me alimento dela, Senhor, todo dia. Meus amados irmãos, todos nós sabemos que para manter este corpo físico em perfeito funcionamento,
para que os nossos corpos venham estar prontos, produzindo anticorpos contra os vírus, contra as enfermidades. Nós nos alimentamos no mínimo 4 vezes por dia. Por quê? Porque o organismo precisa, o corpo precisa, para ter uma vida saudável. Mas, meus amados irmãos, lembramos que dentro de nós também tem uma alma faminta da palavra de Deus. Devemos nos alimentar da palavra de Deus, para que nós venhamos estar preparados contra os espíritos malignos que vivem nas regiões celestiais. Foi isso que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Éfeso, no capítulo 6, a partir do verso 10. Ele diz: demais irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, calçando os vossos pés com a pregação do Evangelho. Porque ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, contra os demônios que vivem nas regiões celestiais, tentando encontrar uma brecha, tentando encontrar uma oportunidade para entrar e destruir as vidas. E é isso que eles têm feito. Então, meus amados irmãos, vale a pena alimentar-se da palavra de Deus, para que no momento oportuno você tenha poder dado por Jesus para repreender todo espírito do mal. E quando ele se levantar na nossa vida, nós temos o poder de repreender pelo nome de Jesus. Mas para isso devemos viver e colocar em prática em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, nos adverte contra tudo ou contra a prostituição. Ela adverte. A Bíblia ensina, irmão, ela serve para tudo. Ela é um manual que nos conduz à vida eterna. Olha o que diz em Provérbios capítulo 6, verso 22 e verso 26. Quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, olha o que diz: quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão. Durante o sono, quando acordares, eles dialogarão contigo. Portanto, o mandamento é lâmpada. A palavra de Deus, ela é lâmpada para nos ensinar contra os perigos da vida. É um ensino, ela é luz, ela é a advertência da disciplina. Isso é o caminho que conduz à vida eterna. Aleluia! Eles te guardarão da mulher imoral, das palavras lisonjeiras e da mulher adúltera. Não cobice no seu coração a sua beleza, nem te deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituição é um pedaço de pão, que quando comparado ao objetivo da adúltera, isso vive rodeando a caça, e ela vive e procura as vidas preciosas. Meus amados irmãos, quantas pessoas não têm caído neste laço? Quantas pessoas não têm lar destruído? Quantas famílias, quantos filhos sofrem porque estão vivendo este laço, estão vivendo este engodo. Por quê? Porque não observa a palavra de Deus e não guarda nos seus corações. Então, meus amados irmãos, concluindo a mensagem nesta noite, qual a conclusão que devemos viver? Qual a conclusão que devemos fazer? Nós devemos guardar e nos alimentarmos da palavra de Deus, pois ela nos guiará neste mundo de trevas e nos conduzirá, aleluia, ela nos conduzirá para o reino
da glória de Deus. Todos aqueles que amam a palavra de Deus, que coloca no seu coração, que faz dela lâmpada para os seus olhos e luz para o seu caminho, aleluia, um dia desfrutarão de tudo isso na glória celestial, junto com Jesus, os seus santos anjos. E ali, meus amados irmãos, vai haver só festa, porque lá não tem mais choro, não tem mais pranto, não tem mais morte, não tem mais dor. Eu e você não vamos nos preocupar com a velhice, aleluia, porque Ele fez nova todas as coisas. Então digo para você nesta noite, vale a pena, examine a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, guarde ela no teu coração, para não pecar contra Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, e vamos estar orando e encerrando o culto desta noite com a oração. Pai bendito e Pai amado, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado, Senhor, por esta palavra que é explanada, Senhor, para a Tua igreja, Senhor, e aonde quer que este vídeo, Senhor, venha estar sendo reproduzido, venha também, Senhor, produzir efeito para a glória do Teu santo nome. Abençoa, Senhor, esta família, abençoa este lar, Senhor, esta pessoa, Senhor Deus, ó Pai, que ela venha entender a Tua palavra, e que ela venha, Senhor, guardar no seu coração, para não pecar contra Ti. Pai bendito, abençoa todo o Teu povo, abençoa a Tua igreja, pois é isso que nós Te pedimos nesta noite, e já Te agradecemos, no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus.